Boa noite, irmãos. Amém. Esse último louvor é muito maravilhoso, né? A partir de amanhã inicia uma nova semana nas nossas vidas. E nós precisamos desse rio. Nós precisamos beber dessa água. Precisamos beber dessa fonte. Para que nós possamos estar preparados para o que pode vir. É um louvor muito extraordinário. Eu estou feliz nessa noite por estar aqui, irmão. Glória a Deus. Tem alguns irmãos, algumas bênçãos, né? O Francisco Júnior, meu irmão querido. Estamos juntos. Eu estou alegre, irmão. É um prazer, uma alegria estar aqui. Meu nome é Heron, sou da Célula Fonte de Vida. Tem alguns irmãos aqui. É lá na Nova Cidade, irmão. De repente tem alguém aqui que mora lá perto, né? Nós estamos lá na Nova Cidade. Não estou pescando no aquário de ninguém. Estou pescando no aquário de ninguém. Mas de repente tem algum visitante e ele é daquelas bandas, né? Pode passar lá com a gente, será bem recebido. Irmãos, sem muita conversa, né? Vamos para a mensagem dessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do versículo 36 até... do versículo 13 até o 36. Vou ler o contrário. Lucas, capítulo 24, versículo 13 até 36. Todos acharam? Amém? Vamos lá, vamos ler. Vamos ler bastante. São muitos versículos. No 13. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. 17. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? É interessante, né, irmão? Rapidinho aqui. Às vezes nós estamos que nem Cleopas, né? As pessoas chegam perto de nós e começam a falar coisas, começam a tentar nos animar, e às vezes nós estamos igual a ele. Aí vem o irmão com essa palavra, lá vem o irmão com isso. Obrigado, meu irmão. Você não sabe nem o que aconteceu comigo. Você não sabe nem contar a minha vida. Assim estava esse homem. Jesus chegou próximo deles. Eles não reconheceram ele. A primeira atitude dele foi questionar: tu és o único. Talvez hoje você tenha chegado aqui nesse lugar com essa frase em sua mente. Que ninguém sabe o que você está passando, que ninguém lhe ajuda, que ninguém entende, que ninguém lhe procura para estender a mão, preocupado com muitas coisas. Mas eu quero dizer que aquele que vive reino, ele sabe que você está precisando, e ele se preocupa com cada um de vocês. Amém? Vamos continuar a leitura. Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo:
terem tido uma visão de anjos, quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um a outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém, irmãos? Aqui nós lemos o retrato de dois homens, de dois discípulos de Jesus. Andaram com Jesus e aguardaram a ressuscitação de Jesus. E chegado ao terceiro dia, apesar de pessoas terem dito que anjos falou a ela que eles haviam ressuscitado, eles não creram. E eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? Eles resolveram deixar Jerusalém e voltar para suas aldeias, voltar para suas casas, para a aldeia de Emaús. Então é interessante se a gente olhar no contexto geográfico que Jerusalém está em cima e Emaús está embaixo. Então essas pessoas estavam em cima, numa posição superior, mas por causa de decepção ou frustração, por causa dos investimentos que elas fizeram na vida espiritual, esperando um resultado que não veio, que era Jesus aparecer a eles, a primeira decisão tomada por eles foi retornar, foi descer, foi voltar às suas vidas. E hoje nós não vivemos tempos diferentes, irmãos. Hoje muitos de nós, muitas pessoas têm tomado a mesma decisão. É como se Jerusalém hoje fosse a igreja e o mundo fosse Emaús. Hoje as pessoas, por frustrações, decepções, e nós seremos frustrados sempre, seremos decepcionados vez e outra. Isso daí nós não podemos nos livrar. Por causa disso, elas estão tomando decisões precipitadas fora do tempo. E elas estão em uma ladeira em suas vidas. E elas começam a descer. Então, nessa noite, irmãos, eu convido vocês, convido a igreja, para que nós possamos reviver essa trajetória desses discípulos. Para que nós, você aí, eu aqui, nós possamos caminhar com eles. Os estudiosos dizem que eram cerca de 11 quilômetros, eu não sei, uns falam 20, outros 11. Mas eu não sei, vamos caminhar com eles nessa noite. Eu não sei se você já iniciou essa jornada por alguma decepção. Eu não sei se você está no quilômetro 1, no quilômetro 2, no quilômetro 5, ou você já está quase chegando, irmãos. Mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus é capaz de restaurar nossas vidas nessa noite e nos trazer de volta, para que nós possamos viver tudo o que Ele tem para nossas vidas. Amém? O Senhor sempre dará oportunidade às pessoas de serem restauradas em qualquer circunstância das suas vidas. Não importa como eu esteja, não importa como você esteja, nós sempre teremos oportunidade de ser restaurados. Nós podemos decidir por não querer ser restaurado. É diferente. Eu decido não querer, mas nós temos oportunidade de ser restaurado. Todos os domingos aqui nós temos oportunidade de ser restaurado. Todas as células nós temos oportunidade de ser restaurado. Mas a decisão é nossa. Ou nós aceitamos, ou nós rejeitamos.
É importante entendermos que em algum momento da nossa caminhada cristã surgirão tempos de crises, tempos de incertezas, tempos de decepção, frustração, dúvidas, para nos sentirmos sozinhos. Mas o Senhor sempre estará conosco como prometeu. Suas promessas são infalíveis e nelas estão nossa esperança. Irmãos, surgirão tempos complicados para nós. Eu já vivi muitos. Acho que eu devo ter 16 anos aqui, né? Tempos difíceis. E surgirão, vão surgir novamente, para comprometer a nossa vida com Deus, para que nós venhamos nos sentir sozinhos. Mas eu quero dizer nessa noite que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Ele está conosco. Ele vive. O irmão Alcantar falou aqui, João 11, 25. O Senhor, Ele vive. Essa passagem retrata um momento vivido por duas pessoas que caminham por uma estrada, desanimadas, tristes, acreditando que seu investimento em Deus fracassou. Eles se questionavam sobre os últimos acontecimentos, mas sem entender o que ocorreu na morte de Cristo, pois estavam indo em direção à aldeia de Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam na contramão, deixando Jerusalém, voltando para suas casas e vida particular. O grande ponto aqui, irmãos, é o questionamento. Muitas vezes nós estamos vivendo com Deus, as coisas não estarem acontecendo como esperamos. Nós somos assíduos na célula, nós somos assíduos na igreja, nós entregamos nosso dízimo, entregamos, não devolvemos, damos nossas ofertas, nós participamos de grupo de oração, evangelismo. O Senhor paga uma missão, como a gente diz, a gente aceita e cumpre. E muitas vezes as coisas não vão acontecer. E o único sentimento que vai despertar em nós é que aquele investimento que eu e você estamos fazendo fracassou. E nós vamos nos sentir desanimados. Sentir desanimados por causa disso. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos o retorno logo para nossas vidas. Então essa era a situação daqueles homens. Quantas pessoas hoje se encontram assim, deixando sua fé decepcionada com os últimos acontecimentos, voltando a fazer tudo aquilo que elas viviam no passado, né? Eles estavam voltando para a sua vida particular ou secular, sem a visão do propósito de Deus. Quantas pessoas, irmão? Nós vem enfrentando crise. Quantas pessoas estão abandonando a sua fé? Hoje eu fico feliz, a nossa igreja ela é forte mesmo. Tem pessoas fortes aqui. Mas quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão abandonando a sua fé? Voltando a fazer. Eu sempre digo, irmão, os irmãos, e digo para as pessoas, eu não tenho mais condições de recomeçar nada, né? Eu não tenho saúde mais de voltar lá para começar tudo de novo. Não tenho. Não tenho mais saúde, não tenho mais força para fazer tudo de novo. Por isso, eu vou permanecer indo. Às vezes é o vento que vai levando, mas eu não volto atrás. Para trás nenhum passo, para frente sempre. O pastor falou domingo passado, nos comentários dele, que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Existirá momento que somos nós que temos que nos levantar. Mas a palavra de Deus também diz, se o justo cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Quando eu e você tivermos força, o Senhor vai nos levantar. Glória a Deus. Aleluia. Vai nos colocar de pé. Então, quantas pessoas estão desistindo? Começa uma jornada, interrompe, para, intervalo, aí retorna, começa tudo de novo. Siga, irmão. Se errarmos, peça perdão, mas não volte atrás. Pode ser hoje, pode ser que hoje haja alguém também arrasado aqui, decepcionado, frustrado, entristecido, desistindo e voltando para casa, deixando sua fé por causa dos últimos acontecimentos, saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, descendo uma ladeira em suas vidas e precisa de restauração para sua alma.
Você sabia que todos os dias nós precisamos ser restaurados por Deus? Nós não somos tão bons assim, ao ponto de não precisarmos de nada. Nós não somos. O grande problema nosso é a dureza do nosso coração. O Senhor estava do lado desses dois homens e eles não perceberam Jesus. O Senhor está aqui nessa noite, desde o início, desde o irmão Marcelo. Ele está dizendo, o louvor está dizendo, sinto fluir. Eu quero beber dessas águas. Quero beber dessa fonte. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está conosco. Talvez a nossa estadia aqui tenha perdido a graça e o sabor, mas juntos com esses discípulos no caminho de Emaús, nós podemos encontrar o caminho da restauração e ao se deparar frente a frente com Cristo ressurreto. Talvez o estar aqui presente aos domingos tenha perdido a graça para muitas pessoas. Às vezes nós chegamos aqui e ouvimos o que não gostaríamos de ouvir, né? E isso vai minando as nossas vidas, as nossas forças. Acontece com a gente. Mas nós temos que entender que nem sempre ouviremos aquilo que queremos ouvir. Às vezes é necessário a gente ouvir outras coisas. É importante. Então, eu lhe convido nessa noite para juntos caminharmos ao lado desses dois homens, mantendo os olhos no coração deles e no Cristo que tratou seus corações. Na caminhada deles a Emaús, faremos a análise de 4 fatos fundamentais. Eu acabei esquecendo, vocês têm alguém anotando, irmão? Acho que é nervoso mesmo. O tema da nossa mensagem hoje é alcançando a restauração no caminho de Emaús. Nas próximas vamos botar uma imagem, né, Raquel? Vamos evoluir também, né? Vamos fazer aquele... O pastor Delinho, vamos pegar mais aula com o pastor, que é para a gente fazer aquele slide, aquelas coisas. Alcançando a restauração no caminho de Emaús, para ficar mais interessante. Primeiro fato, irmão. O impacto da morte de Cristo na vida desses dois discípulos. Está lá do versículo 13 ao 21. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa que eles perderam o sentido de viver em comunidade, abandonando o grupo de discípulos, pois sentiram-se impotentes diante do poder da morte que matou Jesus e procuravam salvar pelo menos a própria pele deles. Primeiro sentimento na vida desses homens, irmão. O primeiro instinto, quando as coisas começaram a dar errado, que não aconteceram, que Jesus não ressuscitou, o primeiro instinto que despertou neles foi o da sobrevivência. Eles olharam e disseram: não quero mais ficar aqui nesse lugar com essas pessoas, Jesus não ressuscitou, né? Eu vou pelo menos salvar a minha pele. Quantas pessoas hoje não estão assim em suas casas, nos seus casamentos? As coisas estão dando errado, nada está dando certo, e o homem lá disse: eu vou, que nem diz um amigo meu que é carioca, eu vou meter o pé, vou ver pelo menos se eu me salvo, que eu preciso de saúde emocional, eu preciso cuidar do meu emocional, esse relacionamento é tóxico. Quantas pessoas, irmão? Instinto de sobrevivência, as coisas começam a dar errado, não é pra gente saber. Quantas pessoas estão trabalhando hoje e o emprego não está tão legal, né? E as coisas não estão dando certo, e as pessoas querem sair do emprego, querem ir embora, e que nem eu falo, eu fico pensando, a pessoa só já tem um emprego, já é pouco que ela ganha, mas mesmo assim ela quer ir embora. Se com aquele pouco já está ruim, irmão, imagine se ela ficar sem nada. O que vai acontecer? E a gente não consegue entender a cabeça das pessoas. Mas as pessoas, elas têm pensado nisso, elas entram num lugar para elas tirarem vantagem. Se elas não encontrarem vantagem, elas fazem que nem: vou sair, vou embora, vou procurar um lugar onde eu possa melhorar, crescer. É o instinto de sobrevivência. Eles estavam passando por uma crise, eles estavam frustrados. Precisamos entender que enquanto nossas frustrações não forem dominadas, acharemos sempre que poderemos descer mais. A frustração é uma descida sem fim. A pessoa frustrada não consegue olhar para cima, não consegue olhar para Jerusalém. Eles estavam em uma ladeira. E aqui é interessante, irmão. Nós precisamos
controlar as nossas frustrações. Precisamos aprender a controlar. Como é que é, irmão? Não sei não. Mas nós precisamos aprender. Eu não sei. Eu acho que se frustrou, segura e continua. Mas nós precisamos aprender isso, porque um dos motivos das pessoas saírem de relacionamento, saírem da igreja, é por frustrações, por decepções. E elas acabam tomando decisões e indo embora. E eu e você precisamos dominar isso, controlar isso, para não tomar nenhuma decisão precipitada. E não é fácil. Vamos aprender, vamos buscar no Senhor para aprender a dominar. Precisamos entender que enquanto nossas frustrações não forem dominadas, a gente já leu, né? Acharemos que sempre poderemos descer mais. A frustração é uma descida sem fim. A pessoa frustrada não consegue olhar para cima. Quantas pessoas hoje se encontram assim, deixando sua fé, decepcionada com os últimos acontecimentos, saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, descendo uma ladeira em suas vidas? Eu já falei isso agora há pouco. Quantos de nós? Eu não sei o que você tem passado no decorrer da semana, no decorrer da sua vida. Não sei que tipo de frustração você tem vivido. Eu não sei o que está acontecendo. Você pode dizer para mim, irmão Aron, é muito fácil você chegar e falar. Você não conhece minha vida. Você não conhece o que eu estou passando. Você não sabe o que eu vivo dia a dia, né? Você pode estar pensando isso. Mas eu digo para você, não saia da casa de Deus. Não tome decisão precipitada. Porque você vai tomar a decisão, você vai voltar. Porque nós não temos outro caminho. Nós não temos outra saída. É só Ele. Devemos aprender uma verdade nesta noite. Que não podemos tomar decisões quando se está frustrado ou quando se tem uma crise passando. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não tome decisões quando se está frustrado, quando se tem uma crise passando. Não tome decisão. Deixe isso tudo passar. Depois você toma a decisão. Deixe passar, deixe acalmar. Vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Eu passei muito tempo com muitas coisas. Mas vá buscando força em Deus. Vá buscando o Senhor. Pedindo graça a cada dia, pedindo ajuda a cada dia. Se as coisas estão dando errado, se acalme. Uma hora vai dar certo, né, meu irmão? Né, meu irmão? Se acalme. Não tome decisão ainda. Não tome decisão ainda. Deixe tudo se acalmar. Aí sim, nós podemos tomar uma decisão sem influência de nada, de sentimentos, de mágoa ou qualquer coisa. Segundo fato, a visão é coberta pela incredulidade como bloqueio de sua vida espiritual. Versículo 22 a 24. Caminhando com ele sem se darem conta, Jesus fazia perguntas, ouvia respostas e procurava introduzi-lo na história da salvação, para que pudessem entender o momento em que estavam vivendo. Seus corações ardiam quando Jesus explicava as Escrituras, mas eles não perceberam que o Cristo ressurreto estava ali entre eles, porque mesmo assim seus olhos continuavam fechados ou bloqueados. Primeira coisa, quando estamos vivendo uma crise ou estamos frustrados, nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Você consegue entender o momento? Você consegue compreender por que você está passando por isso? Esse é o primeiro ponto das nossas vidas. Procurar entender por que eu estou assim agora. Porque eu estou em crise financeira. É o que mais afeta a gente. É a primeira coisa, entender. Excesso de gasto, excesso de compra. Eu estou ganhando pouco, preciso ganhar um pouco mais. Você precisa entender para você poder avançar nas outras questões. É o primeiro ponto. Todas as frustrações e crises de nossas vidas decorrem do fato de não reconhecermos a Jesus. Todas, vou repetir, todas as frustrações ou
crises de nossas vidas decorre do fato de não reconhecermos a Jesus. Às vezes nós deixamos o Senhor de lado quando nós passamos a viver alguma situação difícil. Parece que nós não entendemos quem Ele é, o que Ele representa. Parece que o Senhor não pode nos tirar da situação que nós nos encontramos, e nós começamos a tomar nossas decisões e agir com a nossa força, agir com o nosso entendimento, buscando as nossas próprias saídas. E nós nos aprofundamos na crise. Nós entramos em mais crises porque tomamos uma decisão errada atrás de outra. Então as crises elas só aumentam porque nós não reconhecemos a Jesus, que Jesus ele tem o poder, que Ele está ao nosso lado e pode nos tirar e nos livrar de tudo isso. Esse é um dos grandes problemas nossos. Entramos em crise, mas não procuramos o Senhor. Mas não entendemos que Ele é o dono do ouro e da prata. Que Ele é aquele que vive, que reina e governa para todos. Nós não entendemos isso, a quem nós servimos, como se Ele não pudesse resolver. Ele venceu a morte. Como é que Ele pode vencer um problema com a gente? E aí nós nos aprofundamos e acabamos não tendo vitória. Você jamais poderá acusar Jesus de não estar do seu lado. Eu e você jamais poderemos acusar o Senhor de que Ele não esteve ao nosso lado, de que não está ao nosso lado. Mas Ele pode acusar nós de não ter percebido que Ele estava. Ele pode olhar para mim e para você e dizer: sempre estive contigo. Mas como, Senhor? Esses homens estavam voltando de Jerusalém, o Senhor estava ao lado dele, mas eles não reconheceram. Eles não perceberam, não reconheceram Jesus. O Senhor sempre estará ao nosso lado. Na realidade, Ele sempre esteve ao nosso lado. Terceiro fato, a ministração de Jesus na vida daqueles homens. Eles vinham sendo acompanhados, ministrados por Jesus durante aquela caminhada. Jesus os confrontou, lhes chamando de nécios, ignorantes, ineptos, estúpidos. Mas foi somente após a decisão de acolher Jesus e durante a partilha do pão que os olhos deles se abriram. Que naquele momento, esses homens experimentaram a mais importante descoberta da fé, da vida dele, da sua fé. Quando os olhos deles se abriram, eles falaram: Ele está vivo. Ele vive no meio de nós. O Senhor está vivo. Ele vive em nosso meio. O Senhor está passando aqui, que nem eu falei. O Senhor, ao chegar na aldeia de Emaús, Ele fez menção de que Ele ia seguir. Qual foi a posição desse homem e a decisão desses homens que mudou a história deles? Eles acolheram o quê? Jesus. O Senhor está passando aqui. Você vai acolhê-lo ou vai deixar passar? Você vai deixar de seguir? A decisão é nossa. Esses homens tomaram a decisão certa. O Senhor lhe dará um sinal de que está com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja um profeta nessa noite. O Senhor lhe dará um sinal de que Ele está com você. Você é profeta, mesmo. Né, Francisco Júnior? Nós somos profetas? O Senhor sempre vai dar um sinal para nós. Quarto fato. Estou dentro do meu tempo ainda, hein, irmão? Estou de olho. Na nossa célula é 20 minutos, o relógio toca. O irmão deu, não deu, acabou. Estou dentro do tempo. Quarto fato, a restauração experimentada por eles, versículo 29 a 35. A descoberta deles foi tão restauradora que eles obtiveram forças para voltar a Jerusalém, mesmo de noite, cerca de 11 quilômetros. Eles tinham pressa de partilhar com os outros as boas novas, a descoberta que os fez renascer e ter coragem para enfrentar o poder da morte. Sim, Jesus era de fato aquele que venceu a morte. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Se Jesus Cristo venceu a morte,
Ele pode lhe ajudar a vencer também. Você crê nisso? Vou dizer de novo, se Jesus Cristo venceu a morte, Ele pode lhe ajudar a vencer também. Ele pode, irmão. Qual a sua dificuldade? Qual a minha dificuldade? Esta experiência fez eles renascerem para uma nova esperança e fé. A fé é como um motor que nos leva a acreditar. Eles voltaram de noite, como fosse de dia, para recomeçar, para reconstruir, mesmo diante do perigo da viagem, como prova de restauração alcançada. Irmão, quando há restauração nas nossas vidas, parece que o medo ele sai. Esses homens foram restaurados. E eles voltaram no mesmo instante, de noite. Havia perigo. E eles se sentiram tão bem ali, tão com a presença de Deus, que eles voltaram para partilhar aquela experiência. Se assim eu e você decidirmos, se assim eu e você aceitarmos, pode acontecer nessa noite a mesma coisa comigo e com você. Nós podemos ser nessa noite tão restaurados por Deus, tão cheio da presença de Deus, que nós não teremos medo de partilhar, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Aquilo que aconteceu com aqueles homens pode acontecer comigo e com você nessa noite. Amém? Amém. Eles foram restaurados, curados da visão espiritual, pelo fogo ardente no coração e confirmado pela visão do Senhor. A visão espiritual é uma visão interior do coração, confirmada pelos olhos abertos para receber a revelação de Deus. Então, irmãos, primeiro, a visão espiritual ela nasce no nosso coração. Primeiro, eu visualizo no meu coração. Primeiro, você visualiza a sua vida, a sua história, a sua vitória no seu coração. Depois os seus olhos vão contemplar isso. Amém. Você está entendendo? Aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu desejo para a minha vida, primeiro eu visualizo dentro de mim, no meu coração. Depois os meus olhos vão confirmar essa visão. Essa é a visão espiritual de Deus para nossas vidas. Jesus só apareceu aos 11, após os 2 estarem presentes para testemunhar da ressurreição e confirmar a sua restauração. Lucas 23, 36. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, para mim e para você, que Deus só fará algo grandioso em nossas vidas quando nós formos restaurados. Não tem outra forma. Né? Quantos aqui esperam grandes coisas de Deus? Eu espero, irmão. Mas Deus só vai fazer algo grandioso quando eu e você permitirmos ser restaurados por Ele. Irmãos, eu quero viver coisas grandiosas com Deus. Eu tenho falado, ai. Irmão, parece que eu tô... Não sei se eu já fui assim na minha caminhada cristã, né? Mas esse ano eu tô querendo fazer muitas coisas. Mas nós precisamos permitir ser restaurado por Deus. E hoje o Senhor está aqui nessa noite para fazer isso com nossas vidas. Ele quer restaurar nossas vidas por inteiro. Todas as áreas de nossas vidas. Jesus se importa com quem retrocede em sua fé. Em algum momento nós retrocederemos em nossa fé. Jesus se importa com quem retrocede em sua fé após experimentar tantas coisas boas com Ele. Jesus não quer ver pessoas desistindo de sua experiência com Deus, muito menos que perca a esperança e a fé nas promessas da palavra de Deus. Por mais que nós errarmos ou duvidarmos, que nem esses 2 homens, esses 2 discípulos, mas eu quero dizer que o Senhor Ele se importa conosco mesmo assim. Ele se importa com cada um de nós. Quando Lázaro morreu, Marta retrocedeu ao dizer que Jesus, se estivesse lá, ele não morreria. Ela estava frustrada por Jesus não ter chegado antes para evitar que seu irmão morresse. Jesus lhe encorajou dizendo: "Se Ele a ressurreição e a vida, quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria, e que se ela cresce, veria a glória de Deus." Eu quero dizer nessa noite, irmão, Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crê nele, ainda que seus sonhos estejam mortos,
eles viverão. Ainda que seus sonhos estejam mortos, eles viverão. Eu creio, irmãos. Eu tenho vivido muitas coisas boas. E se você crer, você verá a glória de Deus. Diga para a pessoa do teu lado. Se você crer, você verá a glória de Deus. Pedro também retrocedeu em sua fé quando pediu a Jesus para andar sobre o mar e retirou o fogo de Jesus, passando a naufragar. Jesus lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Jesus se importou com Pedro. Ele fez o quê? Ele estendeu a mão. Jesus, ele se importa com você, se importa comigo. Nessa noite eu quero compartilhar o que não está aqui, irmão, mas que o Senhor trouxe ao meu coração. Em 2020 eu passei por momentos muito difíceis. Muito difícil mesmo. Meu pai adoeceu em 2020 e a gente era muito chegado, né? A gente brincava. Na sexta-feira eu pude visitá-lo no hospital. O Covid estava daquela forma. No sábado e domingo eu não pude estar com ele. Meu irmão ficou e nós combinamos que eu estaria de folga na segunda, né? Que eu assumiria na segunda-feira. E como ele já estava bem mal, irmãos, eu disse para o meu irmão, para minha irmã, marcar o médico, né? Agendar o médico que eu iria com ele. Que eu iria estar com ele presente aqui naquele hospital. Irmãos, eu não quis me acordar cedo, né? Porque o médico só era 8 horas. Para mim, assim, não precisava acordar tão cedo, né? Eu digo, vou acordar 6 horas, tomo um banho, 6h30 eu vou embora, né? Chego 7, a gente chega a 8 tranquilo. Quando foi 6h15, meu irmão me ligou: mano, corre, papai está passando mal. Irmão, eu me desesperei naquele momento, um momento difícil. Muito difícil. E aí eu saí feito um louco, né, dirigindo. Depois de 10 minutos ele ligou para mim e disse: não adianta mais. Ele faleceu já. E a partir dali, irmão, se iniciou um tempo difícil na minha vida. Porque eu fiquei me perguntando muitas vezes: por que eu não fui dormir lá, irmãos? Por que domingo eu não fiquei lá com ele para acordar? Para estar com ele? Por que eu não me acordei 5 horas? Para estar ao lado dele, para ajudá-lo lá. Se eu estivesse lá, talvez aquilo não tivesse acontecido. E eu comecei a entrar em crise, dificuldade. Poucas pessoas sabem. E eu ia trabalhar à noite, irmão, passava a noite chorando. Aquilo dentro de mim, sentimento de culpa. Martirizando. Por que eu não fui? O que eu posso fazer? E eu procurei os irmãos, pedi ajuda. E aí eu vi que o Senhor se importa comigo também. O Senhor levantou pessoas, levantou pastores, levantou pessoas nessa igreja para me ajudar a vencer tudo isso. Mas foram momentos difíceis, porque eu, por muito tempo, por muitos meses, eu fiquei com isso no meu coração. Senhor, por que eu não saí cedo, né? Mas eu não tinha culpa. Eu não podia fazer quase nada. E aí meu pai faleceu, enterramos. Na semana seguinte a minha esposa entra em crise de ansiedade, síndrome do pânico. As coisas começam a desandar, a gente desanima, a gente quer desistir. A gente acha que o nosso investimento em Deus fracassou. As coisas estão acontecendo, a gente está ali, a gente está fazendo. E a gente começa a desanimar.
Começa a orar, começa a buscar. E o Senhor se importou com a gente mais uma vez. Glória a Deus. Ele levantou essas mulheres aqui, irmão. As Déboras. Essas mulheres foram uma bênção na nossa vida. Obrigado, minhas irmãs. Elas ajudaram a minha esposa. Hoje ela está aí bem. Ainda tem crise, mas ela já controla, ela já consegue lidar com tudo isso. O Senhor se importa conosco. Talvez ainda ninguém esteja lhe ajudando porque você ainda não falou ainda, você não procurou ajuda. Nós temos pessoas aqui, temos muitas pessoas que podem nos ajudar. Muitas pessoas. Não fique só, não sofra só. E hoje nós estamos bem, irmão, depois de todo esse vendaval, nós estamos vivendo momentos bons em nossas vidas. Aleluia! Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, irmão. O ditado diz que depois da tempestade vem a bonança, mas nós não retrocedemos. O Senhor enviou socorro para mim, Ele vai enviar o socorro para você. Amém? Amém. Nós vamos concluir. Vamos ler lá em Jeremias 33, 6 e 7. Jeremias 33, 6 e 7. Aleluia. O Senhor é bom. Jeremias 33 diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Versículo 7 diz assim, irmão, e eu vou trazer para nós, para a IDPB Terra Nova. Restaurarei a sorte da IDPB Terra Nova, e os edificarei como no princípio. O Senhor nessa noite, Ele quer restaurar a nossa vida. O Senhor nessa noite, Ele quer curar nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos transformar, quer nos trazer como éramos no princípio. Fique de pé nessa noite, meu irmão. Fique de pé, feche seus olhos. Nunca esqueça que depois da tempestade vem a bonança. O Senhor quer fazer algo sobre a sua vida. Nessa noite, irmãos, quero saber se tem algum convidado conosco. Quer tomar uma decisão com o Senhor nessa noite. Quer receber uma oração, quer fazer uma aliança com Deus. Quer vir aqui na frente. Vamos ouvir esse louvor, irmão. Vamos cantar.